Agradeço a Hunt a Killer por patrocinar o episódio de hoje. Um desaparecimento há muito tempo não resolvido se transforma em um arrepiante caso de homicídio quando Julia Adler descobre acidentalmente o corpo decomposto de uma lendária atriz dos anos 1930 em um teatro que está na família Adler há gerações. O sombrio conselho de diretores do teatro tenta frustrar Julia em seu futuro. A reputação do teatro dá uma guinada para o pior. E assim Julia não tem escolha a não ser nomear você como investigador principal. Esta sinopse arrepiante é apenas uma das muitas tramas misteriosas fornecidas pela Hunt a Killer, entregando um tesouro de narrativas magistrais e casos frios interativos uma vez por mês, através de seu jogo único baseado em assinatura. Você não precisa mergulhar nas partes mais escuras da web para encontrar histórias de crimes reais bizarras e intrigantes, porque casos criativos como os arquivos de Julia Adler são entregues diretamente em sua casa. Existem gravações de áudio genuínas, perfis de suspeitos, mapas de cenas de crime, documentos de armas de assassinato e muitas mais pistas físicas embaladas em cada aventura de mistério de assassinato. É uma experiência diferente de qualquer outra, como uma sala de fuga inspirada em crimes reais, construída em sua própria casa. Parte da renda de cada Hunt a Killer. A caixa de assinatura Hunt a Killer é concedida à Cold Case Foundation, uma organização incansável em auxiliar investigações com casos reais não resolvidos. Significa muito para nós, pois nossa principal missão é conscientizar as vítimas e suas famílias. Se você quer caçar um assassino, pode ir para huntakiller.com/coldcasedetective e usar o código CCD para 20% de desconto na sua primeira caixa. Use o código CCD para 20% off na primeira caixa. Novamente, mostre seu apoio ao canal e àqueles afetados por casos não resolvidos ao redor do mundo. Juntos, vamos lançar alguma luz sobre a escuridão, enquanto caçamos um assassino. Graças aos avanços da tecnologia moderna, está cada vez mais fácil para as autoridades localizar qualquer pessoa. Um criminoso não identificado, um usuário anônimo da web, ou um familiar sinistro, chamador, mas nem sempre foi assim. Nos anos 1970 e 80, era muito mais difícil para as autoridades obterem pistas dessas chamadas telefônicas, a ponto de o telefone se tornar uma linha direta para a vida de uma vítima, uma maneira de atormentar e aterrorizar, com o criminoso seguro e aparentemente intocável na outra extremidade do fio. No episódio de hoje de Detetive Caso Frio, vamos explorar dois casos não resolvidos que giram em torno dessas chamadas telefônicas misteriosas e aterrorizantes. Cynthia Anderson. Quando James Rabbit entrou em seu escritório na manhã de 4 de agosto de 1981, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O rádio tocava, as luzes e o ar-condicionado estavam acesos, e as mesas dos advogados do escritório estavam prontas para o dia. Mas sua secretária jurídica, Cynthia Jane Anderson, de 20 anos conhecida como Cindy, não estava em lugar nenhum. De acordo com seus entes queridos, Cindy era uma jovem brilhante e generosa. Ela vivia e trabalhava em Ohio, e era uma cristã fundamentalista devota, assim como o resto de sua família com quem ela morava. Era conhecida por gostar do seu trabalho nos escritórios dos advogados James Rabbit e Jay Fieldstein na East Manhattan Boulevard, mas tinha intenções de sair em 2 semanas para poder ir para a faculdade bíblica com seu novo namorado. Como resultado, seu desaparecimento súbito e inexplicado foi considerado estranho. Na manhã em que Cindy desapareceu de seu local de trabalho, ela não deixou nenhum bilhete para informar seus empregadores que estava simplesmente saindo ou fazendo um recado. As autoridades descobriram que, embora suas chaves e bolsa tivessem desaparecido, seu carro ainda estava em seu lugar habitual no estacionamento. Ela também deixou para trás seu romance, que estava aberto em sua mesa. Investigadores descobriram que Cindy havia deixado uma grande quantia em sua conta ao verificar suas finanças. Nem ela. Sua conta bancária e número de segurança social não foram usados desde o desaparecimento. Ao falar com seus pais,
Seu pai notou que Cindy tinha recentemente se preocupado muito com sua aparência, embora isso pudesse ser devido ao fato de ela ter um novo namorado. Ele também mencionou que ela, na maioria das vezes, pulava o café da manhã. Apesar de poderem parecer estranhas, essas coisas não são necessariamente alarmantes. No entanto, informações mais preocupantes estavam prestes a vir à luz. Depois de perguntar por aí, Cindy disse: a polícia descobriu várias informações peculiares e perturbadoras. Para começar, eles descobriram que durante o último ano Cindy vinha sofrendo com um pesadelo recorrente no qual ela era sequestrada e atacada por um homem. Não apenas isso, mas no trabalho, ela vinha recebendo ligações estranhas que a deixavam muito angustiada. Um colega relatou às autoridades que, no dia anterior ao desaparecimento, a jovem de 20 anos recebeu uma ligação perturbadora. Cindy disse que estava com problemas no casamento. Ela disse que essa não foi sua primeira ligação perturbadora. O desconhecido ligou para ela 2 vezes na presença do colega. No início daquele ano, os empregadores de Cindy haviam instalado um botão de emergência em sua mesa, e ela se tornou muito particular em certificar-se de que a porta do escritório estava sempre trancada devido às ligações que estava recebendo e aos pesadelos que estava tendo. A cena do crime era um enigma para os investigadores. Apesar das informações preocupantes, o escritório não indicava a presença de Cindy. Ela não estava só, sem sinais de perturbação ou entrada forçada. Nenhuma ligação foi atendida após as 10h, sugerindo que foi por volta desse horário que algo aconteceu com Cindy. Outra pista no caso veio na forma de uma escrita em uma parede perto de seu local de trabalho, que dizia: "Eu te amo, Cindy", por G.W., escrita por um homem não identificado. A jovem de 20 anos notou a escrita 10 meses antes de sumir. Ficou lá por 6 meses até ser coberto, mas depois de algumas semanas, reapareceu. Cindy foi notada por ter ficado extremamente perturbada com isso, compreensivelmente. Inicialmente não se sabia se a escrita tinha algo a ver com o desaparecimento dela, com a polícia investigando e inocentando vários homens com as iniciais GW, incluindo um trabalhador de manutenção do prédio. No entanto, o escritor já foi identificado e não se acredita que esteja envolvido no desaparecimento de Cindy. Relatos indicam que ele escreveu a mensagem para uma mulher chamada Cindy. E então, em setembro de 1981, a polícia recebeu uma dica anônima assustadora que afirmava que Cindy estava sendo mantida contra a sua vontade. A pessoa que ligou estava nervosa e recusou-se a dar seu nome, mas informou às autoridades que a jovem de 20 anos estava sendo mantida no porão de uma casa branca e que havia 2 casas lado a lado que eram de propriedade da mesma família. Segundo relatos, a família estava de férias, mas o filho deles permaneceu, e era ele quem mantinha Cindy refém. A pessoa que ligou não forneceu um endereço e desligou quando o investigador do outro lado insistiu por mais informações. Embora ela tenha ligado de volta alguns meses depois, ela desligou novamente quando outro membro da aplicação da lei tentou ouvir a ligação. A informante não identificada não ligou de volta desde então, e a validade de sua dica é desconhecida. Parece que a polícia nunca localizou as casas sobre as quais ela falou. Apenas mais uma ligação telefônica misteriosa em um caso com muitas demais. Um dos aspectos mais comentados deste caso é o relato de que o romance de Cindy foi deixado aberto em uma página onde um sequestro estava acontecendo na história. Aparentemente, é o único encontro violento que o livro contém. Para alguns, isso parece uma pista que foi deixada intencionalmente, mas outros se perguntaram quão provável seria que Cindy simplesmente estivesse nessa página no dia em que desapareceu. É ainda menos provável que ela tenha conseguido virar para a página correta antes de ser morta. 2. O livro nunca foi mencionado nos relatórios, então é impossível para qualquer pessoa procurar por si mesma exatamente o que isso poderia significar, com alguns detetives online acreditando que é uma dica deixada por um sequestrador, e muitos acreditando que é simplesmente um despiste. 3. Ao longo dos anos, houve vários suspeitos no caso de Cindy, e nenhum deles jamais foi oficialmente descartado. Os assassinos condenados, Anthony e Nathaniel Cook, que assassinaram 9 pessoas em Ohio na década de 1980, já foram encontrados. Há muito tempo são suspeitos de estarem envolvidos, mas negaram repetidamente estar envolvidos neste caso. Outro assassino condenado, que não foi nomeado mas está cumprindo pena em uma prisão em Ohio, também é suspeito de ter estado envolvido no caso. No entanto, nunca foi feita uma ligação concreta entre este homem e Cindy. Uma das teorias mais convincentes é a que envolve um advogado da firma onde Cindy trabalhava, um homem chamado Richard Neller. Ele representou um traficante de drogas chamado José Rodrigues Jr.,
e a polícia teorizou que talvez Cindy tenha ouvido os dois discutindo sobre a atividade criminosa de José, e por isso, ela foi silenciada. Em 1995, um informante testemunhou no julgamento de José, alegando que ele havia confessado o assassinato dos jovens de 20 anos, mas o depoimento do informante foi considerado não confiável. José e Richard foram condenados e presos por crimes de drogas. Também é notado que pouco depois de Cindy desaparecer, 9 pessoas foram indiciadas por tráfico de drogas. A polícia suspeita que pelo menos um deles possa saber algo sobre o desaparecimento, mas até agora, nenhuma nova pista apareceu no caso. Fora dessas teorias, há muito pouca especulação. A maioria dos entusiastas de crimes reais sugere que talvez Cindy tenha saído por vontade própria. Chegaram à conclusão que as portas do escritório estavam trancadas, sem sinais de luta, e a polícia não localizou a Cindy. Porém, muitos teorizam que o livro foi propositalmente deixado pela jovem de 20 anos. Embora seja um pensamento reconfortante, alguns discordam. Eles destacam que ela parecia ter pouco ou nenhum dinheiro, e sua conta bancária permaneceu intocada. Se ela tivesse fugido para começar de novo, precisaria de conexões para um novo número de segurança social e uma quantidade decente de dinheiro. A única outra teoria proposta em seu caso é que Cindy estava extremamente paranoica e sofrendo de uma doença mental não diagnosticada. A única outra teoria proposta em seu caso é que Cindy estava extremamente paranoica e sofrendo de uma doença mental não diagnosticada. Usuários online questionaram se ela realmente recebeu ligações telefônicas de assédio ou se foi vítima de sua própria ansiedade e possível psicose. Os pais de Cindy nunca mudaram de casa ou telefone. Sua mãe faleceu em 1983, enquanto seu pai faleceu 25 anos depois, em 2008. Se ainda estiver viva, Cindy teria 59 anos. Se você tiver qualquer informação, por menor que seja, sobre Cindy, seu paradeiro ou seu sequestro, você pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Toledo no número 419-245-3340 Amy Billig. Descrita como uma garota vibrante e talentosa, Amy Billig, de 17 anos, gostava de escrever poesia, ler livros, tocar guitarra e flauta, e era uma orgulhosa ativista dos direitos dos animais. Por todas as contas, ela era popular e benquista, o que tornou incomum e particularmente devastador quando ela desapareceu de Miami, Flórida, em 1974. Na terça-feira, 5 de março de 1974, Amy tinha planos de sair com seus amigos, mas primeiro ela precisava de dinheiro. Então, ela seguiu pela Main Highway em seu bairro de Coconut Grove, em busca de uma carona para o local de trabalho de seu pai, uma galeria de arte, onde ela pretendia pedir um empréstimo de algum dinheiro. Embora a maioria de nós saiba que é melhor não pegar carona sozinho hoje em dia, Amy se sentia segura no bairro, e embora a galeria estivesse a uma distância que poderia ser percorrida a pé, ela já tinha pegado carona várias vezes antes, então estava acostumada, e não tinha motivo para temer que essa viagem fosse diferente das dezenas que ela já tinha feito antes. Mas, tragicamente, desta vez seria realmente diferente. Amy nunca chegou ao local de trabalho de Ned Billig. Ela era uma jovem, e ela era uma jovem, e ela era uma jovem, seu pai. Ela também não foi à reunião com amigos mais tarde naquele dia. Ninguém tinha visto Amy, e ninguém tinha notícias dela. Os pais dela rapidamente informaram as autoridades, e uma investigação foi iniciada sobre o caso da adolescente desaparecida. Logo no início da investigação inicial, a família Billig foi abordada por alguém que eles pensavam ser o sequestrador de Amy. Por telefone, o perpetrador pediu $30.000 em troca do retorno seguro da jovem de 17 anos, mas as autoridades logo descobriram que o chamador eram 2 meninos de 16 anos gêmeos, chamados Charles e Larry Glasser. Eles eram oportunistas que não tinham nada a ver com o caso e não tinham ideia de onde Amy estava. Infelizmente, eles desperdiçaram tempo e recursos que poderiam ser melhor utilizados. Eles acabaram sendo acusados de extorsão. Enquanto a polícia buscava pistas, Susan Billig, mãe de Amy, realizava sua investigação. Ela foi a primeira a ser declarada culpada pelo crime, seguindo suas próprias investigações e pistas. Sua investigação a levou por todo o país, e ela até viajou pelo Oceano Atlântico até o Reino Unido em suas tentativas de localizar sua filha desaparecida. Entre as dicas que Susan e a polícia receberam, estava a noção de que Amy havia sido apanhada e sequestrada
por uma de duas gangues de motociclistas que estavam passando pela área naquele momento. Um era conhecido como os Pagãos, enquanto o outro era conhecido como os Fora da Lei. Fontes do caso Amy citam ambas as gangues. A maioria se concentra nos Pagãos, mas ambos eram igualmente perigosos lidando com drogas, armas e trabalhadoras do sexo. Susan agarrou essa possível pista e correu com ela, procurando desesperadamente por qualquer sinal de sua filha. Um amigo da família que havia feito algum trabalho jurídico para os Pagãos conseguiu marcar uma reunião entre Susan, Ned e 2 membros do grupo. Na reunião, Susan e Ned do mesmo grupo descobriram que esses membros não haviam visto sua filha. No entanto, era comum a gangue comprar, vender e trocar jovens mulheres sequestradas, seja por dinheiro ou por bens como novas motos. Os membros garantiram aos Billigs que investigariam o desaparecimento de Amy perguntando sobre ela. Mas nunca encontraram mais informações, ou se encontraram, nunca informaram a família. 3 meses após o desaparecimento, Susan rastreou os motociclistas até Orlando, Flórida. Um gerente de loja de conveniência aqui afirmou que reconheceu Amy como uma garota que estivera com o grupo. Ela foi vista pela última vez com pelo menos 2 membros da gangue e entrou na loja em várias ocasiões para comprar sopa de legumes, pois era vegetariana. Embora isso tenha dado alguma esperança à família e à polícia, infelizmente não levou a lugar nenhum. Nenhuma nova pista foi encontrada até 1 ano e meio depois, em janeiro de 1976. Quando um homem conhecido como Dave ligou para Susan e admitiu que costumava, citando, possuir sua filha. Concordou em conversar em casa, mas ficou nervoso quando a mãe chegou, temendo que ela fosse seguida. Ao olhar a fotografia de Amy, ele confirmou que essa era a menina que ele costumava possuir. Ele a descreveu como extremamente quieta, como uma muda, e também notou sua cicatriz de apendicectomia, que não havia sido tornada pública na época. Dave concordou em falar com Amy para investigar seu paradeiro, mas não o fez. E algumas semanas depois, ele e Susan viajaram para Oklahoma, onde se acreditava que o adolescente estava sendo mantido. Em junho, eles chegaram a um pub onde supostamente Amy deveria ser entregue ao casal, mas em vez disso, uma briga começou e Dave ficou ferido. Susan foi conduzida a um local seguro por outros motociclistas. Ela nunca mais viu Dave, embora em algum momento depois, ele tenha dito ao advogado dela que Amy provavelmente estava em Seattle. Em novembro de 1977, Susan foi a Seattle, mesmo após recente ataque cardíaco. Ela perguntou por aí, mostrando a foto de sua filha para os clientes e funcionários em bares, clubes, estúdios de tatuagem e lojas de motocicletas, e teve várias testemunhas que afirmaram ter visto Amy. Mais uma vez ela foi descrita como sendo como uma muda. Anos depois, no inverno de 1979, um sujeito anônimo informou Susan que Amy estava em um posto de caminhões perto de Seattle. Ele falou de Reno, Nevada, pedindo ajuda para ela. Embora o FBI tenha confirmado que a gangue de motociclistas passou por lá, eles não puderam confirmar que a jovem estava com eles. Ao longo de toda essa investigação, apenas uma peça de evidência foi recuperada. A câmera de Amy foi encontrada na saída Wildwood da autoestrada Florida's Turnpike. Foi localizada logo após o sumiço da adolescente, entregue por um homem que soube do desaparecimento. Essa saída ficava na rota da gangue de motociclistas rumo ao norte. Não se sabe se Amy tinha a câmera com ela no momento em que desapareceu. Pode ter se perdido antes. Infelizmente, nada substancial foi recuperado da câmera. A maioria das fotos reveladas estavam superexpostas, e uma simplesmente mostrava uma van branca, sem pistas para os investigadores. No final dos anos 1970, Paul Branch, membro dos Pagãos, revelou a história de Amy. Ele disse que foi preso 1 ano depois e deixou Amy com seu colega de quarto. Mas quando foi libertado da prisão, ele encontrou ambos desaparecidos, junto com sua motocicleta. Em algum momento, Branch também mencionou para Susan que sua filha estava viva e sendo mantida por outros membros da gangue. No entanto, após sua morte na década de 1990, a viúva de Branch afirmou que ele havia se retratado dessa confissão em seu leito de morte e disse a ela que Amy havia ido a uma festa com os Pagãos na noite de seu desaparecimento. Ao se tornar rude e insolente, ela supostamente foi estuprada, mas reagiu. Então lhe foram administradas drogas à força, até que seu coração parou. Relataram que seu corpo foi descartado nos Everglades da Flórida.
Embora essa trágica e brutal história possa parecer possível a princípio, foi revelado mais tarde que a viúva havia recebido dinheiro de uma equipe de documentário. Em troca de compartilhar sua história, Susan e a viúva foram filmadas pela equipe durante um encontro. A validade da reivindicação foi questionada como resultado do envolvimento de dinheiro. Muitos detetives online e policiais duvidam da história. Parece possível que a viúva tenha fabricado essa informação pelo dinheiro e a atenção que isso trouxe. Dito isso, alguns dos detalhes da festa descrita foram confirmados pelos investigadores, mas aqueles relacionados à morte da jovem mulher não foram confirmados. A morte da viúva não foi confirmada, mas o destino da velha mulher não foi. Apesar de toda a confusão e os falsos indícios, ainda temos que discutir talvez o elemento mais sombrio e cruel que assombrou a família durante a investigação. Pouco depois de Amy desaparecer, seus pais começaram a receber estranhas e perturbadoras ligações telefônicas de um homem anônimo. Ele afirmou que Amy havia sido sequestrada por membros de uma organização ilícita de tráfico sexual e estava sendo mantida em cativeiro. Ele descreveu em detalhes o que estava sendo feito com ela. O autor das ligações atormentou a família por 21 anos até 1995, quando o FBI rastreou uma das ligações até um homem que usava um telefone móvel. Até aquele ponto, o autor das ligações tinha usado telefones públicos, o que tornou difícil rastreá-lo e prendê-lo. O indivíduo perturbado que passou mais de 2 décadas causando angústia à família foi revelado como um homem chamado Henry Johnson Blair, que trabalhava para os Estados Unidos. Ele alegou que era alcoólatra e que tinha TOC, o que o levou a assediar continuamente a família. Uma desculpa fraca para a dor devastadora que ele causou com suas palavras perturbadoras. Blair afirmou desconhecer o desaparecimento de Amy e não a conhecer pessoalmente. No entanto, essa declaração foi questionada quando a polícia notou os detalhes de um homem descrito no diário da adolescente. Amy relatou sobre Hank, um homem sequestrado por uma mulher em cativeiro que a convidou para fugir para a América do Sul. Relatadamente, Blair era conhecido pelo apelido Hank, e seu trabalho exigia que ele se mudasse para a América do Sul. Ele também tinha uma van que correspondia à cor e ao modelo daquela mostrada nas fotografias recuperadas da câmera de Amy. Apesar dessas estranhas coincidências, Blair nunca foi conclusivamente ligado ao caso de Amy. No final, Blair passou apenas 2 anos na prisão por assediar a família por 2 décadas, e Susan fechou um processo contra ele por $5 milhões. Em 1992, as esperanças da família Billig foram reacendidas novamente quando Susan foi contatada por um detetive particular que estava trabalhando no caso de Amy com um investigador britânico, que explicou que, enquanto estava em Falmouth, Inglaterra, foi abordado por um motociclista americano que estava procurando vender uma jovem mulher. Ela também era americana e foi descrita como muda. No entanto, ele não mostrou uma foto, e o investigador britânico faleceu apenas 1 ano depois, resultando em que a pista se tornasse um beco sem saída. Novas pistas no caso de Amy são escassas, e as teorias são muito limitadas. A maioria dos detetives online está em um dos 2 campos: que a gangue de motociclistas sabe de algo e está mantendo silêncio, ou que Henry Johnson Blair sabe de algo e está mantendo silêncio. Alguns argumentam quão improvável seria para tantas pessoas conhecerem o destino da adolescente e para ninguém se apresentar, enquanto outros acreditam que os motociclistas estavam simplesmente brincando com uma família em luto por diversão. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que Blair não tinha nada a ver com o caso, mas era simplesmente um indivíduo doente e torcido que obtinha algum tipo de prazer em machucar a família de Amy, enquanto outros acreditam que a possível conexão entre ele, a van que Amy fotografou e seu diário, são um mistério. São uma coincidência grande demais para ser ignorada. Infelizmente, nenhum dos pais de Amy jamais verá justiça para sua filha desaparecida. Ned faleceu no início dos anos 90 após uma batalha contra o câncer de pulmão, enquanto Susan viveu até os 80 anos, falecendo em 2005. Antes de sua morte, ela coescreveu um livro sobre o desaparecimento de sua filha, intitulado Sem Rastro: O Desaparecimento de Amy Billig. A busca de uma mãe por justiça. O caso de Amy também foi destaque em mistérios não resolvidos e procurados pela América. Infelizmente, até hoje, seu desaparecimento permanece sem solução. Se Amy ainda estiver viva, ela teria 63 anos. Durante seu tempo com a gangue de motociclistas,
Ela pode ter usado os pseudônimos Moot, Sunshine, Little Bit e Mellow Cheryl. Se souber algo sobre Amy ou seu sequestro, contate as autoridades e a gangue de motociclistas no endereço mostrado. Se souber algo sobre Amy ou seu sequestro, contate as autoridades no 305-476-5423. Esses são os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Você também pode entrar no Discord do Detetive Caso Frio se quiser se aprofundar mais no mistério comigo, o resto da equipe e toda a nossa comunidade Caso Frio. Obrigado por assistir. Fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.